Fala galera, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai discutir, ou terminar a nossa discussão que foi iniciada em sala de aula a respeito das fases sociológicas do Brasil. E faltou apenas uma para a gente concluir o nosso assunto, que é a fase C, tá? Também conhecida como fase de consolidação. Por que fase de consolidação? Porque é um momento em que a sociologia no Brasil, ela de fato é consolidada com os nossos problemas sociais, tá? Que são diferentes, obviamente, do restante do mundo, até porque cada sociedade tem os seus próprios problemas, tem o seu próprio mecanismo, embora muitas vezes seja parecido, eles não são idênticos, tá? Tem as suas particularidades. E no Brasil, esse pensamento sociológico puramente brasileiro, ele surge já após 1945, que é após a Segunda Guerra Mundial, não por acaso, tá? Porque a Segunda Guerra Mundial ela vai criar um colapso mundial dentro desse campo da sociologia, tá? E esse colapso, obviamente, voltado para as dúvidas, para as incertezas que essa guerra de nível astronômico gerou. Tá? Então, lá em 1950 vai surgir um cara no Brasil chamado Florestan Fernandes, que vai ser considerado o pai da sociologia crítica no Brasil. Tá? E o que o Florestan Fernandes fez de tão diferente dos demais? Ele começa a cientificar os nossos problemas sociais dentro de um parâmetro sociológico. E o Florestan, então, ele começa a tentar entender toda essa problemática dentro de uma forma crítica, dentro de uma sociologia crítica. E então, os nossos problemas sociais, eles começarão a ser discutidos de forma acadêmica. O nosso nível de pobreza, por que nós somos assim, por que os negros têm menores condições de trabalho, por que os negros são mais pobres, por que as mulheres não conquistaram a sua igualdade, enfim, ele vai começar a construir esse pensamento sociológico dentro do Brasil. E aí vão surgir outros pensadores que vão contribuir para que essa sociologia crítica cresça dentro do Brasil. Como, por exemplo, o Celso Furtado, que vai começar a problematizar a economia brasileira interligada com a política. Ele vai começar a entender que o problema econômico do Brasil e o problema político, eles andam de mãos dadas, tá? Então, ele vai trabalhar toda essa temática da desigualdade social no Brasil, voltada para a política e também para a economia. E aí vão começar a surgir vários outros pensadores aí a partir da década de 60, Lembrando que a gente teve o golpe militar de 1964, que deu uma freada no desenvolvimento da sociologia brasileira, porque logicamente a ditadura militar ela vai travar esse pensamento crítico, tanto é que sociologia, filosofia, história, geografia, durante o período da ditadura militar, foi proibido de ser ensinada nas escolas. Não por acaso, porque evita-se o pensamento crítico. Então, a gente vai ter uma pausa no desenvolvimento sociológico brasileiro de 64 até 85, e depois esse pensamento sociológico ele volta à tona mais ainda relacionado aos nossos problemas políticos. Porque até então, todos os problemas que o Brasil atravessa sociologicamente falando, estão relacionados com a política. E aí vai surgir o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que por sinal se torna o presidente da República, ali, em 1994, por aí, se torna o presidente da República, o primeiro sociólogo presidente da República, e aí esse problema político que a gente passa a enfrentar, ele vai estar intimamente relacionado a todas as nossas problemáticas sociais, como desigualdade, pobreza, economia, corrupção e por aí vai, ok? Então essa é a fase C, de 50 até os dias atuais, ok? Onde a gente está reinventando ainda essa sociologia crítica que passa a surgir no Brasil, lembrando sempre que a sociologia surge de forma extremamente atrasada no Brasil. Esses problemas sociais eles passam a ser discutidos cientificamente de forma muito atrasada. Beleza? Esse é o nosso conteúdo de hoje e
Na próxima a gente discute outras questões. Um abraço, galera. Até mais. Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar.